Prepare-se para o que eu vou contar. Você está pronto para mergulhar fundo em uma história secreta e de mistério? Existe uma rede de túneis, nem tão secretos, sob a Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York. Mas essa nem é a parte mais interessante. Esses túneis fazem parte do campus original do Hospital Psiquiátrico Bloomingdale. Preparado para mais? Primeiro, um pouco sobre a Universidade de Colômbia, que é uma instituição de pesquisa privada da Ivy League, originalmente estabelecida como King's College. Em 1754, seu nome foi posteriormente mudado para Columbia College e depois para a Universidade de Colômbia, em 1912. Columbia é um dos estabelecimentos educacionais mais antigos e mais respeitados da cidade de Nova York e dos Estados Unidos, pois foi fundada antes da assinatura da Declaração de Independência. Ela figura entre as chamadas universidades coloniais. Estudantes famosos incluem John Jay e Alexander Hamilton. O lugar onde tudo acontece. Muito legal, né? Pense em quanta história americana este local viu acontecer. É incrível quando você pensa sobre isso. Esta universidade viveu quase todos os grandes conflitos e revoluções americanas. Columbia foi classificada entre as melhores universidades do mundo inúmeras vezes. Possui até instituições de pesquisa fora dos Estados Unidos, chamadas Columbia Global Centers, e programas de alto nível para artes cênicas, negócios, ciência política e filosofia. Você precisa de notas altas na prova para entrar neste lugar. Então, se coce aí. Bom, vamos analisar a fascinante história do Hospital Psiquiátrico Bloomingdale. Antes de começarmos, devemos observar que a definição moderna para sanidade e tratamentos apropriados é muito diferente do que era nos anos 1700 e 1800. A saúde mental era um campo relativamente novo na América naquela época, e os tratamentos eram em grande parte experimentais. O que acontecia dentro desse tipo de instituições não costumava ser de conhecimento público. O Hospital Psiquiátrico Bloomingdale foi proposto pela primeira vez pelo Dr. Peter Middleton, do Columbia College, que tinha então o nome de King's College, em 1769, e sua proposta foi admitida em 1771. Em 1818, a Sociedade do Hospital de Nova York havia comprado 10 hectares e meio de terra para construir o Hospital Psiquiátrico Bloomingdale. O asilo foi inaugurado em 1821, originalmente destinado apenas para pacientes do sexo masculino. Em 1837, abriu uma enfermaria para mulheres. No início, o Bloomingdale planejava receber apenas pobres que não tinham condições de pagar, ou não eram capazes de cuidar adequadamente de si mesmos e de seu estado mental por conta própria. Infelizmente, muitos desses pacientes não tinham família que pudesse ou estivesse disposta a cuidar deles. Mas, em 1841, 20 anos depois que o local abriu suas portas, um novo foi inaugurado para assumir o papel de cuidar dos pacientes mais pobres de Nova York. E os residentes de Bloomingdale, que estavam abaixo da faixa de renda estabelecida, foram transferidos. A partir de então, o Hospital Psiquiátrico Bloomingdale foi reservado apenas para os muito ricos. Mas isso não significava que essas pessoas recebessem melhor tratamento. Em 1848, um morador pagava $75 por ano para residir em Bloomingdale. Apesar de seus jardins terapêuticos e lindas trilhas para caminhada, o hospital declinou financeiramente, perdeu fundos e fechou na década de 1880. Diferentes partes da propriedade foram vendidas para várias instituições. A Juilliard School, por exemplo, um orfanato e, felizmente, uma dessas era também a Universidade de Colômbia, que comprou a maior parte do terreno em 1892. Assim, a vida útil do Hospital Psiquiátrico Bloomingdale foi cerca de 121 anos. Não é muito se você considerar uma instituição de tratamento mental em larga escala na próspera e em crescimento cidade industrial de Nova York. Também deve ser mencionado que o Hospital Psiquiátrico Bloomingdale foi construído durante uma época em que um esforço estava sendo feito para fazer mudanças radicais e positivas no campo da saúde mental. O tratamento estava se tornando muito mais humano e não administrado simplesmente por experimentação ou ciência fria e dura. As consequências para a saúde mental, emocional e física dos pacientes estavam sendo levadas em conta para a recomendação do tratamento. Os pacientes não eram mais isolados ou deixados sozinhos. Eram encorajados a socializar e até mesmo a receber visitas.
O exercício físico também foi colocado na agenda para todos os pacientes que podiam. O hospital passou por várias expansões, portanto não havia superlotação. Edifícios separados foram construídos na propriedade para lavar roupas e outras tarefas barulhentas, para que os pacientes pudessem desfrutar de paz e tranquilidade. Um médico residente, uma matrona, que é tipo uma supervisora, e um superintendente estavam sempre de plantão. Infelizmente, no final, esse esforço simplesmente não foi suficiente. Se tudo isso soa um pouco deprimente, prometo que vai melhorar. Aí vem um momento brilhante no jornalismo. Como você provavelmente pode imaginar, o Hospital Psiquiátrico Bloomingdale não ficou sem suas controvérsias. O escândalo mais proeminente aconteceu em 1872, quando um jornalista de Nova York chamado Julius Chambers decidiu escrever um artigo sobre a verdadeira natureza dos manicômios. Por ser um dos mais novos do gênero e considerado uma instituição de ponta, Chambers escolheu escrever sobre o Bloomingdale. Mas como ele realmente veria como era a vida lá dentro? Com a ajuda de alguns amigos, o jornalista se internou no Bloomingdale. Agora, isso é o que eu chamo de jornalismo investigativo. Chambers passou 10 longos dias dentro das paredes da instituição. Após sair, ele publicou uma série de matérias no New York Tribune. Seu trabalho duro e desagradável levou à exposição de alguns dos tratamentos que os pacientes recebiam, e a liberação de uma dúzia deles foi iniciada. Após uma séria investigação pelas autoridades, esses pacientes foram declarados completamente sãos, e as pessoas que foram responsáveis pelos maus tratos dos pacientes foram rapidamente e severamente dispensadas. Ah, o poder da palavra escrita! E a propósito, os registros históricos do Bloomingdale são mantidos nos arquivos do Centro Médico da Biblioteca Médica Weill Cornell. A maioria, se não toda a história do Bloomingdale, é um documento público. Então, isso me leva àqueles misteriosos túneis subterrâneos. Qual é o problema com isso? Eles ligam a maioria dos edifícios da Universidade de Columbia, mas a maior parte deles fica embaixo do Beale Hall, que é um dos prédios mais antigos da universidade e hoje abriga seu centro cultural francês e algumas galerias arquitetônicas. Estes túneis foram originalmente usados para transportar carvão para as caldeiras, a fim de aquecer os quartos acima. Eles ainda estão em uso hoje, mas para outra finalidade. São uma lenda na Universidade de Columbia e os estudantes e exploradores urbanos locais têm fascinação por eles. Como não teriam? Dica de explorador: o mapa dos túneis com suas muitas passagens podem ser encontradas online. Imagine um grupo de calouros curiosos sendo apresentados a essas passagens escuras e secretas, talvez por um veterano, com os corações acelerados e as palmas das mãos suando enquanto ouvem a estranha e sombria história do local. E como ele costumava fazer parte de uma história de um tipo de instituição completamente diferente. Os calouros passam por uma porta simples ao lado do Beale Hall, descem escadas geladas de ferro e, finalmente, seus pés tocam o cimento frio. Pela primeira vez, veem o escuro pressionando, o cheiro da umidade e ouvem o silêncio dos túneis. Você já está arrepiado? Não se preocupe, estamos indo para a parte boa. Hoje, as passagens abrigam tubulações e equipamentos elétricos em grande escala, basicamente as entranhas do campus da Universidade de Columbia. É claro que a equipe da universidade está tentando limitar a entrada e o uso desses túneis, instalando cercas e outros tipos de bloqueios, mas isso não impede os alunos. Tecnicamente, visitar os túneis não é permitido, mas as paredes de cimento deles exibem gerações de grafite, desenhos pintados com spray, poesias, citações inspiradoras, versos latinos, até instruções úteis para aqueles que andam por ali e tentam encontrar seu caminho. Os túneis podem parecer sinistros e assustadores. Quero dizer, eu não sei se eu iria para lá sozinho, mas realmente se tornaram uma espécie de refúgio para a liberdade e expressão artística, o que lhe dá um inegável apelo. Na verdade, eles também estão na lista de muitos fotógrafos e artistas performáticos. Miro Kim, um graduado da Universidade de Columbia, fez uma incrível série de fotos dos túneis, nas quais analisa o contraste entre a forma humana graciosa e as arestas duras da paisagem industrial feita pelo homem. Como isso é inspirador! Apenas nos mostra que algo obscuro e pouco convidativo pode ser transformado em positivo e belo, e que a arte significativa pode vir do mais escuro dos lugares. E quanto a você? Faria uma viagem subterrânea ao campus da Universidade de Columbia e exploraria os túneis do antigo hospital psiquiátrico Bloomingdale? Que lendas urbanas existem em sua cidade?
Conte pra gente nos comentários. E se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, não ande por algum túnel subterrâneo ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. É só clicar no da esquerda ou da direita. Fique no lado incrível da vida.